Atenção, queridos ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conta um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos likes, comentários e inscritos do nosso último podcast, porque esses pequenos atos nos ajudam muito e motivam e ajudam muito o canal a continuar crescendo. No último podcast falamos de Muhammad Ali, que em 1967 bateu e falou: "Não vou para o Vietnã", sacrificando dessa forma, com essa atitude, os melhores momentos, os melhores anos da sua carreira no boxe. Na Ali Summit, alguns tentaram fazê-lo mudar de ideia, mas o carisma do campeão foi muito mais forte. Hoje falaremos de uma história muito diferente depois dessa série de histórias sobre o racismo, sobre a luta contra o racismo nos Estados Unidos. Hoje falaremos sobre amor, assassinato e caçadores de recompensas. O casal de gangsters Bonnie e Clyde. Eles foram os primeiros astros da realidade. O casal de assassinos Bonnie Parker e Clyde Barrow fascinou os Estados Unidos. Eles morreram em maio de 1934, após uma perseguição de 2 anos. Suas vidas reais eram muito menos românticas, mas do que as histórias que se falam deles. Eles morreram de forma tão brutal quanto viveram. A primeira bala foi fatal, perfurando a janela do carro e depois o crânio de Clyde, logo acima da orelha esquerda. Bonnie também foi atingida e desmaiou, mas continuou a gritar por um longo tempo. O atirador, Frank Hammer, e os seus 5 homens continuaram atirando. Uma autópsia posterior revelou um total de 43 buracos de bala nos corpos dos dois. Foi assim que a carreira da dupla de gangsters mais lendária da história terminou em derramamento de sangue. A gangue de Hammer os atraiu para uma emboscada na rodovia 154 entre Gippsland e Sales, 2 cidades no norte da Louisiana, após uma perseguição de 2 anos. Os capangas começaram a atirar imediatamente e só pararam quando Ford ficou fumegando na vala com seus ocupantes esmagados. Clyde Barrow e sua companheira Bonnie Parker mortos a tiros, relatou o agente do FBI Gus Jones em um telegrama lacônico para a sede. Assunto: fugitivo número 1121. Aquele 23 de maio de 1934 foi o último ato da dupla de ladrões, que logo seria conhecida apenas por seus primeiros nomes. Ao mesmo tempo, ancorou um mito que já os havia glorificado durante sua vida. Bonnie e Clyde inspiraram dezenas de imitadores e livros, e musical na Broadway, filme no Hollywood que transformou Varin Beauty e Feio de Navei em estrelas globais. O fascínio continua até hoje. Para você ter uma ideia, em 2012, seus pertences, incluindo 2 pistolas, foram arrematados por mais de $1 milhão em um leilão. Muitas vezes, mais do que eles conseguiram levar durante toda a sua carreira criminosa. Mas esse culto aos fãs
tem pouco em comum com a realidade nada romântica da sua breve existência. Mesmo assim, seus compatriotas seguiram a odisseia sangrenta do Texas, passando por Oklahoma, Arkansas, Missouri, Minnesota, até chegar a Louisiana. Os jornais embelezavam seus feitos com detalhes estridentes e fictícios. Fotos granuladas em preto e branco transformaram em ídolos os assassinos ocasionais, que mal haviam saído da adolescência. Em suma, eles eram algo como os primeiros astros dos reality shows. Na verdade, por trás deles haviam duas almas perdidas, assustadas, e, em última análise, até desesperadas. O crime foi a única forma de ascensão que eles aprenderam, desde o início. Eles se conheceram em 1930. Parker tinha 19 anos e Barrow 21. Foi amor à primeira vista. Quando Barrow foi parar atrás das grades por furto, Parker lhe entregou uma pistola na prisão. Barrow fugiu, foi rapidamente preso novamente, mas foi libertado em liberdade condicional em 1932. E assim eles começaram a sua onda de crimes por todo o país. No final, a polícia os acusou de mais de 100 infrações penais. Assassinatos, sequestros, roubos a bancos e outros assaltos, roubos a carros. Mas ao contrário das lendas que o cercam, esses foram, em sua maioria, pequenos golpes que renderam apenas somas de um dígito. Literalmente uma ninharia. Uns pilas. Mas o que mais eles podiam fazer? Era a época da Grande Depressão. Milhares de pessoas estavam morrendo de fome, especialmente no interior americano, coberto de areia. Parker, cujo avô veio da Alemanha, cresceu com sua mãe, uma costureira viúva. Ela escrevia poesias, trabalhava como garçonete, queria ser cantora e atriz. Preenchia seus diários com o desejo de celebridade do mundo grande. Se necessário, como garota de programa de um gangster. Mas embora ela tenha se apresentado como uma assassina, por exemplo, como a famosa foto em que posa com uma arma e um charuto, Parker nunca puxou um gatilho. No entanto, a foto, que a polícia divulgou para a imprensa em 1933, junto com outras imagens, transformou Parker e Barrow em superestrelas do crime, em símbolos sexuais. De acordo com o historiador Jeff Ginn, Clyde Barrow e Bonnie Parker eram selvagens e jovens e, sem dúvida, dormiam juntos. Barrow era a força motriz. Filho de um fazendeiro pobre, ele havia espancado até a morte um colega de prisão que o havia assediado sexualmente na famosa prisão de Eastham. Depois disso, o pequeno criminoso havia se transformado em um homem brutal e implacável. Eles trabalhavam em duplas como uma gangue. Outros se juntavam a eles, inclusive o irmão de Barrow, Buck, e sua esposa, Blanche. Mas depois desapareciam novamente ou eram capturados. Mas Barrow e Parker sempre permaneceram leais um ao outro. Eles viajavam pelo país e Barrow simplesmente matava qualquer um que estivesse no seu caminho. No entanto, eles se tornaram descuidados e até negligentes. Não faziam mais questão de se esconder e muitas vezes só escapavam dos xerifes por um acaso ou em tiroteios espetaculares, como já vimos nos filmes. Ao mesmo tempo, a fama deles cresceu. Suas imagens adornavam as primeiras páginas de todos os jornais dos Estados Unidos. O que não facilitou sua fuga foi o fato de que as pessoas começavam a reconhecê-los. Eles tiveram que dormir fora de casa, começaram a brigar.
Nesse meio tempo, o FBI se envolveu e abriu um arquivo que logo atingiu cerca de 1.000 páginas. Em junho de 1933, Battle dirigia um carro roubado em uma ponte quebrada e caiu em um rio. O vazamento do fluido de bateria cauterizou gravemente a perna de Parker. Pelo resto da sua vida, ela andou mancando ou teve que ser carregada. E esse foi o começo da nossa famosa, do nosso gangster duo Bonnie e Clyde.